Meus irmãos, nós vamos passar para o momento da exposição da palavra do nosso Deus. E eu peço licença aos irmãos em não dar continuação da exposição do livro do profeta Sofonias. Hoje nós estávamos programados para concluir aquela série da advertência que o Senhor Deus trouxe a vários povos. E então eu gostaria de suspender hoje e fazer uma leitura de um texto com vocês à medida que a mensagem vai prosseguir, especialmente pelo tempo em que nós estamos vivendo. Nós cristãos herdamos uma fé, ou temos uma herança numa fé que veio de uma nação exclusiva, meus irmãos, a nação judaica, dos israelitas. E eu sempre tenho dito para os irmãos que às vezes é impossível nós abrirmos o Santo Livro e não analisar contexto, porque a priori essas palavras não foram escritas para nós gentios, especialmente brasileiros e mineiros. Ela teve um objetivo primário, foi atingir um povo exclusivo lá, que já estava numa missão de pregar o evangelho a outros povos. Então, por causa da guerra que ainda está instalada aí, da nação de Israel com aquele grupo terrorista, covarde, criminoso, Hamas, eu gostaria de trazer para os irmãos alguns esclarecimentos que quem trafegam aí na internet começam a ouvir muitas coisas, e não são poucos irmãos, ovelhas, que são influenciados por alguma teologia talvez atrapalhada, não aquela que nós abraçamos. E as perguntas chegam. Então não são poucos que mandam mensagem perguntando: pastor, e o que o senhor acha disso? O que está acontecendo com Israel? É o fim do mundo? Jesus vai voltar esse mês ainda, antes de terminar a guerra? O que isso tudo tem a ver com a nossa fé? Então eu gostaria de convidá-los, mesmo assentados, a abrir a Bíblia, como está exposto aí no livro aos Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11. E eu gostaria de conversar com vocês nesta noite sobre qual é o plano de Deus para aquela nação. Qual é o futuro de Israel? Será que aquela nação vai ser extinta, como há um desejo de um grupo sangrento que quer exterminar todos os judeus na face da terra? Qual será o futuro daquele povo, meus irmãos, que nós somos devedores, porque herdamos uma promessa realizada no meio daquele povo? O Salvador que nós acabamos de cantar aqui, o Senhor Jesus, foi um judeu, puro sangue, nasceu de uma judia, escolhida pelo próprio Deus. Ele veio primeiro para os seus, os judeus, mas os seus não recebeu. Então, eu vou tentar ver com vocês aqui, tentar responder a pergunta: qual é o plano de Deus para este povo? O Antigo Testamento, preste atenção nesse detalhe aqui, meus irmãos, é claro, porque já traz revelado o plano de Deus para esta nação. A pergunta que fica: este plano que Deus revelou a este povo no Antigo Testamento foi um plano que Deus descartou? Será que a incredulidade que bateu sobre esse povo, e bateu mesmo, porque nós estamos aqui fazendo uma exposição do livro do profeta Sofonias, exatamente uma profecia contra aquele povo por causa da incredulidade, por causa da idolatria no meio do povo, que é abominável para o Senhor Deus. Então, por conta da dureza do coração daquele povo, será que o Senhor Deus anulou as promessas para este povo? O apóstolo Paulo vai responder essa pergunta. Quem já leu a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele responde essa pergunta no capítulo 9, capítulo 10 e no capítulo 11. Como hoje eu não vou ter tempo de fazer uma exposição como eu gostaria, se eu tivesse essa capacidade, capítulo 9, capítulo 10 e 11 só num sermão, eu vou tentar fazer um sermão apenas no capítulo 11, nos 36 versículos, rapidinho aqui passando com vocês. É óbvio que não vai dar para entrar nos detalhes, muita coisa talvez ficará sem resposta, mas aí já é um aguçar para você depois pesquisar um pouco mais sobre o texto. Só para vocês terem uma ideia do contexto, meus irmãos, o apóstolo Paulo começou o capítulo 9 já dizendo assim, dá uma olhadinha no capítulo 9, o início do capítulo 9.
para a gente chegar lá no capítulo 11. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Olha o drama do apóstolo Paulo aqui. Aí ele diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, ou maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ele está falando dos judeus. E ele continua: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então ele já começa o capítulo assim, você já imagina o que vem pela frente, capítulo 9. Então, hoje eu queria tentar ver com vocês se realmente o drama do apóstolo Paulo aqui é porque Deus tinha rejeitado este povo. O porquê guerras e mais guerras sobre aquela nação. Alguém me perguntou, falou assim: pastor, vocês cristãos dão muita ênfase quando aquela nação está em guerra, mas tem outras nações em guerra, e é verdade. Agora se fala da guerra de Israel com um grupo palestino, um grupo terrorista, mas, meus irmãos, Rússia ainda está em guerra com a Ucrânia. Aliás, se você fizer um levantamento, morreram e ainda estão morrendo muito mais pessoas naquela guerra do que na guerra de Israel. Muito mais. Mas nós não. Muito obrigado, diácono. Deus abençoe. Nós não esquecemos das outras guerras. Nós vamos tentar no final explicar por que das guerras, meus irmãos. Elas são realidades e elas são necessárias. Então vamos tentar responder aqui se o Senhor Deus rejeitou esta nação exclusivamente ou não. Dos versículos de 1 a 10 de Romanos 11. Acompanha comigo aí, volta os seus olhos para Romanos 11. O versículo 1 diz assim. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos informar que Deus não rejeitou esta nação. Não, ele já começa logo de cara dizendo assim: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? O povo aqui é o povo judeu, o israelita. E ele já responde: de modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, o que o apóstolo Paulo está, talvez, respondendo uma pergunta que alguém possivelmente ia fazer para ele, porque ele já disse que tanto gentios quanto judeus estão perdidos se não crerem no Senhor Jesus, e os judeus rejeitaram o Senhor Jesus. Até hoje aquele povo não crê, e muito pouquinho crê que Jesus é o Messias. A maioria esmagadora não acreditam em Jesus como Messias, eles ainda estão aguardando um novo Messias. Então a pergunta seria óbvia: por eles terem rejeitado o Messias, que é o Senhor Jesus, o Senhor Deus com isso virou as costas para esse povo e não tem mais plano nenhum de salvação para eles? Por isso é que eles sofrem desta maneira? E, meus irmãos, parem de vocês, eles não sofrem só naquela terra, eles sofrem onde estiverem. Vocês devem lembrar aí do Holocausto, o que foi aquilo numa terra distante da terra de Israel. Ele estava na Alemanha. O porquê este ódio, o porquê esta perseguição, o porquê esta matança? Mais de 6 milhões de judeus morreram, meus irmãos, no Holocausto. E parece aí com esse ataque covarde deste grupo Hamas, já passou da casa dos mil e poucos mortos israelenses, e o número vai subir um pouco mais, tanto de um lado quanto do outro, meus irmãos. Então, será que o Senhor Deus não rejeitou esse povo? Por isso que eles sofrem tanto? A resposta do apóstolo Paulo: não, Deus não rejeitou não, porque o Senhor Deus tem o remanescente fiel dentro deste povo, desta nação. É verdade que a maioria estão perdidos, mas tem lá os eleitos, escolhidos, e ele vai dar um testemunho de vida, porque, meus irmãos, o testemunho de Paulo aqui é um testemunho de eleição, de escolha soberana de Deus, porque não foi
Paulo que se converteu, na época Saulo de Tarso. Não foi Saulo que foi para uma cruzada evangelística e um pregador entusiasmado anunciou a salvação em Jesus. Não, Saulo, quando foi convertido, foi graça, soberana graça. Aliás, ele estava indo para perseguir os cristãos, ele tinha ódio dos cristãos. Na verdade, Saulo queria exterminar os cristãos, mandava matar mesmo. E agora, surpreendentemente, ele é alcançado por uma graça. E agora ele vai dizer que a prova do amor de Deus para este povo que rejeitou Jesus é que existem os eleitos dentro daquela nação. E existe mesmo, meus irmãos. Isso que, além do testemunho, e ele fala que ele é um puro judeu, né? Ele vai dizer aí, eu sou da descendência de Abraão. Abraão que é o pai da nação de Israel. E ele vai dizer, eu sou da tribo de Benjamim. As duas últimas tribos que restaram antes de ser levada para o cativeiro. Talvez aqui para lembrar que esta tribo foi a tribo que dela veio o primeiro rei da nação de Israel, Saul, que é Saulo, que poderia traduzir para Paulo também, o primeiro rei desta nação, um rei perverso, um rei que trouxe muitos transtornos para a nação, mas que agora Saulo está dizendo, Deus resgatou um Saul e me converteu, e eu sou da descendência de Benjamim. E ele continua dando outro testemunho. Olha comigo aí o versículo 2 a 5. Aqui ele vai usar o exemplo de um grande profeta da nação de Israel que os judeus conheciam muito bem. Olha aí na sua Bíblia, Romanos 11, 2 a 5. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, aqui ele vai citar o episódio covarde de Elias, o medo de Elias. O profeta Elias é conhecido no Antigo Testamento, aquele profeta que orou e fogo caiu do céu, um homem de Deus, Deus usava de forma extraordinária, mas aqui Paulo vai usar exatamente o exemplo de fraqueza de Elias, quando depois de vencido os profetas de Baal, Jezabel, uma sanguinária, queria a cabeça do profeta Elias a todo custo, e isso causou temor no coração dele. Ele falou assim, eu tenho que fugir dessa mulher, porque se ela me pegar, ela vai me matar mesmo, porque essa mulher é perversa. Pensa, meus irmãos, um homem que orou para fogo cair do céu, correndo de uma mulher, poder de uma mulher corajosa, sanguinária. E aqui o episódio que Paulo traz é que as lamúrias do profeta Elias, ele diz, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Senhor, acabaram com tudo. Se fosse num tempo moderno, Senhor, lançaram mísseis, acabaram com tudo, explodiram, não sobrou ninguém, só eu aqui na caverna. E qual foi a resposta do Senhor Deus para Elias? Elias, você acha que só existe você na terra? Eu sou o Deus soberano que separo para mim aqueles que são meus. E aí então está aí no versículo 4, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Com isso Paulo está dizendo para os irmãos lá na cidade de Roma, a quem ele escreve esta carta, e possivelmente lá havia muitos judeus, dizendo, Deus não rejeitou o povo judeu, porque vocês lembram do episódio de Elias? A prova do amor de Deus por esse povo é que Deus separou 7.000, o número 7 é um símbolo, meus irmãos, ele tem os deles que não se acovardam, que não entram na caverna, que não fogem, que não tem medo da luta, da guerra. Às vezes o Senhor Deus leva servos dele para aquela região, para de fato explodir uma guerra lá, para eles serem bênção naquela nação, o povo sai de lá fugido, correndo com medo. Eu entendo isso, eu entendo. Se eu estivesse lá também, eu pediria urgentemente que o governo mandasse avião para me buscar e eu vim embora para a minha nação, para ter paz aqui na minha terra. Mas, meus irmãos, nós somos chamados para a guerra, para anunciar o evangelho para o povo no meio da guerra. E a gente fica imaginando, quem é que vai evangelizar esse povo aqui, meus irmãos? Quem é que vai lá evangelizar eles?
Quem é que vai lá anunciar Jesus, o Salvador? Povo que já tem um coração duro. E quem poderia estar lá? Grupos de cristãos brasileiros que estavam lá poderiam aproveitar a oportunidade, mas isso demonstra que eles vão para lá só para turismo, para conhecer a Terra Santa, para se encantar com as águas do Jordão, mas não por amor àquele povo que Deus tem os seus escolhidos lá. Eu sei que é duro, meus irmãos. Acho que tem uma cena aí na internet de duas jovens tentando evangelizar lá os judeus e elas sendo hostilizadas, porque o judeu é de coração duro mesmo. Mas contudo, meus irmãos, Saulo também era duro, e o Senhor Deus quebrantou o coração dele e mudou o coração de pedra de Saulo. Então ele vai dar esse exemplo aí no versículo 5. Olha aí na sua Bíblia. Paulo diz assim: assim pois também agora, no tempo de hoje, olha o que Paulo vai, a ênfase que ele dá aqui: sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O apóstolo Paulo está incentivando os irmãos a não desistirem de pregar o santo evangelho a judeus, porque existe o remanescente, aqueles que terão ouvidos para ouvir o que o Espírito diz. Por isso, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Paulo falou para Timóteo, porque não é você, Timóteo, que convence, que converte, é o Espírito Santo. Então prega, os eleitos ouvirão e virão, Então a resposta está aí, existe o remanescente fiel, e o Senhor Deus não desistiu desse povo, porque Ele fez isso lá com Elias, separando 7.000 para estar junto com Elias. Olha o versículo 6, meus irmãos, de Romanos 11, olha aí na sua Bíblia. Aqui é aquilo que nós tanto amamos na nossa tradição reformada. Aqueles 5 solas, aqui tem o sola gratia, somente pela graça, o versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O apóstolo Paulo não tem como ele não anunciar o plano da salvação sem dizer para os seus ouvintes: a salvação é graça sobre graça, abundante graça, não tem participação do homem, não é pelas obras, não é por aquilo que você faz, não é pelo teu bom comportamento, não é pela ajuda que você dá ao próximo. Você faz tudo isso porque a graça te alcançou quando você entende. Precisamos das boas obras, meus irmãos. As obras não nos salvam, mas um salvo não vive sem as boas obras. E Paulo deixa bem claro aqui no versículo 6. Os judeus são alvo do amor de Deus. E quando isso acontece, é graça, não por obras. Porque se for pela obra, não é graça. Ele deixa isso claro. O versículo de 7 a 10, e ele então conclui essa primeira parte, mostrando que Deus é soberano. Olha aí na sua Bíblia. E se é pela graça, o versículo 6 deixa isso claro, ele diz: que diremos, pois? O que Israel buscava, isso não conseguiu, que era se justificar diante de Deus pelas obras, ou pela guarda da lei, por assim dizer. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Paulo está deixando bem claro: existem dentro da nação os eleitos de Deus. Aqueles que rejeitam é porque foram endurecidos. E ele continua, como está escrito, ele vai citar Isaías 29:10. Nós só olhando Isaías 29:10 entendemos agora o que Paulo diz, porque Paulo está debaixo de inspiração. Se Paulo não tivesse dito, ou nenhum dos apóstolos ou autor do Novo Testamento tivesse interpretado para nós Isaías 29, a gente ia ficar sem saber. Agora Paulo está dizendo que aquilo que Isaías disse, está aí, ó: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Dia de hoje aqui, dia que Paulo escreveu a carta. Paulo está respondendo: sabe por que a maioria esmagadora desse povo não aceita Jesus, o Messias? Porque foi o próprio Deus que endureceu o coração deles. Vocês lembram da profecia de Isaías? Vai, profeta, mas eles terão ouvido e não ouvirão. Eles têm olhos, mas não conseguirão ver a salvação, porque eu endureci o coração deles.
É difícil a gente falar isso aqui, meus irmãos, porque não é uma mensagem palatável. Porque nós vivemos no Brasil que nós colocamos a salvação na mão das pessoas. Você que tem que decidir. Está nas tuas mãos. Jesus já morreu na cruz por você. Agora você que decide, porque se você não decidir, não valeu nada aquela morte lá na cruz. Meus irmãos, nós não cremos que Jesus morreu por toda a humanidade. O que ele fez na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade, mas ele morreu eficazmente por aqueles a quem Deus escolheu. O todo, nós vamos ver aqui na Bíblia, todos aqueles a quem Deus quis amolecer o coração. Porque o mesmo sol, alguém já disse, que se levanta, amolece a cera e endurece o barro. É o que está acontecendo aqui, meus irmãos. E Paulo vai citar também o Salmo 69. Olha aí o versículo 9 de Romanos 11. Vai acompanhando o raciocínio, meus irmãos, que no final eu vou tirar algumas lições para nós. O versículo 9 ele diz assim: e diz Davi, ele vai citar Salmo 69, versículo 22 e 23. Tornem-se-lhes a mesa em laço e armadilha e em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então Paulo está dizendo, existem os remanescentes, não desistam deles, mas a maioria não vão dar ouvido, porque eles estão com o coração endurecidos. Então aqui, meus irmãos, é a ação de Deus soberana, assim como ele fez conosco, como a irmã orou aqui muito bem. Nós estávamos perdidos nas trevas, fadados ao fracasso, à condenação eterna, e aprove a mão da providência salvadora ir lá e nos salvar. Todos nós estamos de acordo nisso, meus irmãos. Se Deus não salvar, ninguém será salvo. Ninguém. E aí então agora entra o versículo 11 e 12, acompanha aí, Paulo vai mostrar a transgressão desse povo. Vai mostrar a transgressão desse povo, a salvação dos gentios e a plenitude da salvação dos eleitos dentro daquela nação. Versículo 11, ele diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, ele está falando do povo de Israel, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo aqui é o mundo gentílico, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Paulo já está mostrando aqui que existe um amor de Deus por aquela nação, por causa da salvação de alguns judeus que lá ainda estão e estarão, mas também um amor de Deus por outros povos. E pasmem vocês, meus irmãos, o plano da salvação passou pelo endurecimento deste povo para que então a promessa chegasse a nós. Por isso é que eu iniciei esse culto dizendo que nós somos devedores a este povo. Porque se esse povo não tivesse o coração duro, essa mensagem não teria chegado a nós. Mas aprova o Senhor Deus endurecer muitos deles, de maneira que eu não sei explicar, meus irmãos, não me pergunte isso, para que esta mensagem de salvação chegasse a nós gentios, porque nós brasileiros somos os gentios. Eu não sei se tem algum judeu aqui nesta noite, pode ser que tenha algum descendente, mas a maioria são gentios, não judeus. Então está aí, a plenitude dos judeus vai chegar. Versículo 13 a 14, acompanha aí, eu vou lendo. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Agora ele está falando para nós. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Olha o desejo do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, vocês gentios que agora estão sendo alcançados pela graça, o que está acontecendo com vocês é o seguinte: a ação de Deus, é estranho eu falar isso aqui, mas foi Paulo que disse. O que o Senhor Deus fez foi o seguinte: endurecendo o coração deles para que vocês sejam alcançados, e isso causasse ciúme neles, para eles olharem e falar assim, mas nós não somos o povo do pacto? Nós não somos o povo das alianças?
Não foi a nós que Deus se revelou? Não foi um de nós que é o Salvador ou o prometido aí que vai salvar o mundo? E Paulo vai dizer no versículo de número 14: eu estou me esforçando para incitar a emulação. O que é emulação? Talvez haja uma outra tradução aí. O meu desejo é que eles em massa sejam salvos, para se igualar aos números dos gentios, ou talvez até serem superiores, porque o meu desejo é que alguns deles sejam salvos. Paulo não pode salvar, mas ele pode clamar quem salva. Por isso que o versículo 15 e 16 ele diz assim, acompanhe aí: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então Paulo tem uma esperança de que ainda haverá uma reconciliação desse povo. E o versículo 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Agora, meus irmãos, eu preciso da sua paciência, porque é difícil até para eu ler o que eu vou ler aqui para vocês a partir do versículo 17. Eu vou ler porque está escrito na Bíblia, mas é difícil de explicar, de entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Olha a analogia que ele usa a partir do versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, ramos aqui entendidos, os judeus, foram quebrados, e tu, os gentios, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz. A raiz aqui é o Messias, é Cristo, e da seiva da oliveira. Versículo 18: não te glories contra os ramos, ou seja, contra eles, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, ou seja, a incredulidade deles, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Falando dos gentios que são crentes. Porque se Deus não poupou... deixa eu voltar aqui, eu vou lá. Então, vocês estão aí firmes, né? Então, não te ensoberbeça, mas teme. Então, temor a Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, a nação de Israel, também não te poupará, os gentios. Para vocês pensarem assim, não, Deus rejeitou aquele povo, agora o negócio é com a gente. Ainda mais no Brasil, nós somos não sei quantos mil evangélicos. E olha, aquele povo é um povo de coração duro, tem que sofrer mesmo, tem que ser bombardeado mesmo. Cuidado, não se glorie, porque o que aconteceu com eles da parte de Deus pode acontecer conosco também. E aí Paulo continua: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, os judeus, severidade, mas para contigo, os gentios, a bondade de Deus. Se nela permaneceres doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Que coisa maravilhosa que Paulo traz aqui. Está dizendo, olha, aquele povo é um povo de coração duro, é verdade, mas isso é porque Deus quebrou esse ramo para que uma oliveira brava, que somos nós, fôssemos enxertados na raiz. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não se vangloriem, achando que vocês são um povinho especial, que vocês têm liberdade para fazer o que quiser. Temam a Deus. Meus irmãos, temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu penso que nós estamos vivendo numa geração que nós não sabemos o que é temer a Deus. Temer a Deus é claro, é ter respeito. É você saber que você adora um Deus que é Pai, e é Pai mesmo, mas Ele é Senhor. Ele é um justo e reto juiz. Ele não passa a mão na cabeça, Ele não inocenta o culpado. Então Paulo está dizendo, vocês não se gloriem não, porque se vocês não manterem firmes,
Vai acontecer com vocês a mesma coisa. E meus irmãos, de vez em quando a gente vê algumas coisas acontecendo e fala assim, é juízo de Deus endurecendo o coração, para que vendo não vejam e tendo ouvido não ouçam. É juízo da parte de Deus. Às vezes nós vemos isso acontecer na nossa nação, meus irmãos. Pessoas que estão até congregando, estão participando, fazendo parte do povo de Deus, recebendo as benesses do reino de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. E aí, então aqui, os ramos naturais quebrados são os judeus, os ramos da oliveira bravas que foram enxertados na raiz somos nós, os gentios, e os ramos naturais enxertados de volta são os judeus, uma promessa para aquele povo. Versículo 24: pois, se foste cortado daqui por natureza, nação de Israel, era oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. É um trocadilho de Paulo aqui que a nossa cabeça quase buga. Paulo está dizendo, existe um mistério aqui da parte de Deus com os gentios. Deus unindo esses dois povos, judeus e gentios. Eles são o ramo natural e nós o ramo bravo de uma oliveira. Deus é poderoso para fazer isso. É poderoso para cortar o ramo natural, enxertar ramo bravo, mas Ele é poderoso para cortar o ramo bravo e enxertar de novo o ramo natural. Que confusão, que confusão. Por isso, a partir do versículo 25, ele diz assim, olha aí na sua Bíblia: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. É óbvio, Paulo, é mistério mesmo. Você está falando coisas que eu não estou conseguindo entender. E aqui, meus irmãos, nós estamos diante de um verdadeiro apóstolo, que recebe revelação da parte de Deus. É mistério, mas agora ele vai explicar. Mistério é algo que estava em oculto, e ele recebe uma revelação e deixa claro agora. Olha aí o versículo 25. Então, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E pasmem vocês no versículo 26, ele diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, preste atenção, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus ainda tem um plano de resgatar os seus eleitos dentro daquela nação. A palavra todo aí no versículo 26, meus irmãos, não entenda todo judeu distintamente, cada um judeuzinho que lá está ou estarão. O todo na Bíblia é todo eleito, esses virão. Porque, meus irmãos, se for todo judeu vai vir, então não precisa pregar o evangelho para eles, porque já tem uma promessa que eles virão. Os eleitos virão quando? Como, meus irmãos? Ouvindo da pregação do evangelho. Então aqui nós temos um texto missionário para a igreja no meio dos gentios. Pregue o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar gregos, gentios e judeus. Primeiro judeus, porque foi para eles a promessa primeiro. Então que grande oportunidade, meus irmãos, que nós temos de ser missionário no meio desse povo. Cadê os brasileiros que vão para lá em caravana para evangelizar esse povo? Crendo na eleição, porque temos uma promessa: todo Israel será salvo. E todo Israel aqui é o Israel eleito, não a nação toda, distintamente. Todo aqui é quando, é no sentido pejorativo. A gente fala assim: olha, eu vou fazer uma festa lá em casa.
E aí a esposa pergunta: e aí, você já convidou todo mundo? Fala: não, já está todo mundo convidado. Quando fala todo mundo, não é possível que vai todo cidadão da face da terra naquela festa na sua casa. Não vai caber. Então o que você está querendo dizer é: sim, aqueles que eu convidei estarão lá. É a mesma coisa que o todos, tá bom, meus irmãos? Versículo 30, 32, deixa eu acelerar aqui. Diz assim: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, falando dos gentios, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Versículo 32: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Lembre que todos aqui, todos eleitos, gentios e judeus, ou israelitas, esse todos aqui. Então o Senhor, é misericórdia da parte do Senhor Deus. Misericórdia é o Senhor Deus não fazer o que nós merecíamos. Meus irmãos, tanto nós, gentios, quanto eles, judeus, merecíamos o inferno. Mas aprove o Senhor Deus, no meio da multidão, salvar alguns. Plano soberano dele, não sei explicar isso, é um mistério. Por isso, o apóstolo Paulo termina esse capítulo com este lindo texto que nós cantamos nos nossos louvores. Até o apóstolo Paulo entende que isso é um mistério tal que ele não consegue compreender, nem ele, que está debaixo de inspiração. E ele diz assim, versículo 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Paulo vai começar a dizer: esse Deus que nós servimos é um Deus insondável, não tem como você descobrir os intentos mais profundos dele. É algo muito profundo. E aí ele começa: quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele usa caminhos que nós nem imaginamos. Ele salva pessoas que nós nem imaginamos, que às vezes nem oramos para que essa pessoa seja salva. Porque eu tenho para mim que na época de Saulo de Tarso, não sei se tinha algum judeu cristão que orava para Saulo se converter. Talvez tinha. Mas conhecendo o coração do ser humano, a gente não quer que o perverso se converta. Um exemplo: pensa num perverso aí na nossa nação. Vamos lá na política, que você acha que é um ladrão, que merece a cadeia, merece não sei o quê. Você tem orado para ele se converter? E se ele se converter? Você vai acreditar que ele se converteu? E se ele quiser congregar na igreja que você faz parte, você vai aceitar ele como um irmão? Oh, profundidade da riqueza! Que caminho é esse, Deus? O Senhor salva o pior pecador. E ele continua, versículo 34: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Se você quiser questionar: Senhor Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor rejeitou um para alcançar outro? Quem é você para discutir com teu Deus? Porque dele, versículo 36, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Ainda que nós não entendemos muitas coisas, mas a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É verdade. É isso mesmo que ele faz, e tudo que ele faz é bom e contribui para o plano eterno e soberano dele, e glória ao nome dele. Meus irmãos, que texto! Depois você estuda com mais calma esse texto. Pergunta que nós podemos tentar responder é: meus irmãos, o que é que nós temos a ver com tudo isso? O que está acontecendo com aquela nação? Qual é o sentimento que nós devemos ter? Meus irmãos, é impensável um cristão, se diz cristão, apoiar um grupo terrorista, criminoso, covarde, que ataca de forma sem piedade aquele povo. Na verdade, há um ódio para querer acabar com este povo, pegando crianças indefesas, idosos,
Pessoas covardes pegaram os jovens despreparados. E eu não vou entrar aqui no mérito se aqueles jovens deviam estar lá naquela festa ou não. Não vou entrar nesse mérito. Na festa rave, né? Sabemos o que é uma festa rave, o que rola nessas festas. Mas não vou entrar nesse mérito. A questão é que covardemente, quantos jovens foram ceifados pelas costas. Muito triste quando a gente vê os vídeos, meus irmãos. Que tudo isso tem a ver com a gente. Mexe com a gente ou não, meus irmãos? Nós que somos devedores deste povo, que Deus endureceu eles para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Qual é o meu dever como cristão, meus irmãos? Orar pelas guerras para que haja paz. Paz na Palestina com Israel, paz com Israel e na Palestina, paz na Rússia com a Ucrânia. Mas uma coisa é fato, meus irmãos, são os sinais da volta do nosso Salvador. Pura e simplesmente, não há nenhuma ação de um tempo final para aquele povo, de que olhando para lá naqueles acontecimentos nós vamos dizer é o fim do mundo. Não, quando começou a guerra na Rússia, nós também falamos, isso é um sinal do fim do mundo. A pandemia, quando foi instalada, é um sinal do fim do mundo. Os grandes terremotos que já aconteceram e recentemente agora aconteceu, é um sinal do fim do mundo. Igrejas lotadas com pastores que só pensam em escapelar a lã das ovelhas, sinal do fim do mundo. O falso evangelho sendo pregado, a incredulidade em massa, o amor se esfriando, meus irmãos, sinal do fim do mundo. Tudo isso é para mostrar o seguinte, fica atento. Aqui não é o nosso lugar, somos peregrinos. Na verdade, meus irmãos, daqui a pouco tudo isso vai passar. A pergunta é, e aí? No dia do julgamento final, qual a resposta que você ouvirá da boca desse que salva judeus e gentios? É vinde bendito de meu Pai? Ou ele irá dizer para você, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço? Como é que está o teu coração aqui nesta noite? O teu coração é sensível à voz de Deus? Você de fato teme ao Senhor Deus? Se você teme, o que isso significa na prática? De fato você já foi alcançado pela graça? É um eleito? É tão difícil falar isso. Você é um escolhido? Ou mais? Você é um predestinado? Tem muitos que têm até medo de falar esta palavra, mas é o que está por detrás aqui. Se você é, qual é a evidência? É porque você é membro dessa igreja? Porque o seu nome está escrito no livro do rol do membro dessa igreja? A pergunta é, o teu nome já está escrito no livro da vida? Se você tem essa convicção, então você é dele. E não porque alguém determinou que o teu nome fosse escrito lá, porque não há nenhum mortal na terra que tenha esse poder de pedir a Deus que escreva o nome de quem quer que seja no livro misterioso dele. Salvação é graça, puramente graça. Então, a prova de que nós somos salvos, meus irmãos, são os frutos que esta salvação traz. Como é que tem sido as suas práticas de boas obras? Como é que é a prática da sua obediência aos mandamentos de Deus? Isso tudo são evidências de salvação, meus irmãos. Porque se você disser que tem fé e não tem obra, reveja a tua fé. E o que é obra, pastor? É tudo aquilo que você faz e glorifica o nome de Deus. Que Ele, pois assim, meus irmãos, continue a nos abençoar, a ter compaixão daquele povo que está em guerra. Estamos aqui em solidariedade com os dois povos, tanto a nação de Israel quanto aquele povo palestino, que tem um grupo pequeno, fortemente armado ali, um partido político, por assim dizer. E somos solidários também com o que está acontecendo na Ucrânia, com os ataques da Rússia. Quantas vidas sendo mortas, meus irmãos. Solidários e orar. É tempo de orar e clamar ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus, nós sabemos da nossa limitação, da nossa incapacidade de compreender todas as coisas, especialmente as coisas reveladas. Sabemos, Senhor, que as coisas reveladas foram
deixadas para nós, o teu povo. Mas às vezes, Senhor, a nossa mente é tão cauterizada com a sedução do mundo, com os encantos desta terra. Precisamos do milagre do Senhor, ó Deus. Faça de novo, Senhor, o agir poderoso do Senhor no nosso meio, despertando-nos, Senhor, com gosto para as coisas do Senhor, para que não sejamos apenas religiosos, que apenas te servimos um dia da semana. Mas nós agradecemos este dia que é o dia do Senhor para te adorar. Ajuda-nos, Senhor, a ter as nossas atividades nos outros dias sem tirar os olhos do Senhor, sem deixar de te buscar em primeiro lugar, sem invocar o teu nome enquanto dá tempo, Senhor. Dar-nos um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Senhor pode quebrar o coração de pedra. O Senhor fez isso com muitos ao longo da história. Então, Senhor, nesta noite, mais uma vez clamamos ao Senhor. Se o nosso coração ainda continua endurecido, ó Deus, quebra corações, a começar em mim, Senhor, para que eu não seja encontrado naquele dia no entorpecimento, na letargia, na lerdeza daquilo que o Senhor espera urgência de nós. Ó Deus, eu clamo, cada um dos meus irmãos que estão aqui, o Senhor conhece o coração de cada um. Foi o Senhor que trouxe na noite desse dia para ouvir a exposição da Tua palavra, ainda que na nossa limitação. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não experimentou na sua carne esta salvação, tão grande salvação, quem sabe, Senhor, esta noite é noite de salvação. O Senhor é Deus que salva, Tu tens prazer em salvar, é o Senhor que chama, é o Senhor que elege. Clama ao Senhor, o Deus dos céus, Senhor da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Para encerrar este culto, meus irmãos, nós estamos caminhando para o final. Vamos entoar um hino de adoração ao Senhor? Convido a igreja a colocar sobre os pés o hino de número 21 do nosso Inário Novo Cântico. Louvor ao Deus de Abraão. Oi, som, oi. Deus de Abraão, louvai do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai de Deus de amor, os teus Jeová. Céu criou, minha alma ao nome exaltará. do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvar, eis por mandato seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo eu desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei de protetor. Meu guia Deus será,
trevas deu-me luz e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste culto. Culto nunca termina. O público tem horário para encerrar. O culto é vida. O culto é família. O culto é a sociedade. Para o cristão, sagrado não só é esse momento. Santo não só é esse ato de adoração ao Senhor. Santo é a tua família. Santo é o teu trabalho. Santo é a tua casa. Santo é a tua atividade, é o teu carro. Então, você também cultua o Senhor quando o culto público termina. Então nós vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Nós temos alguns pedidos de oração que chegou até nós, oração de intercessão. E exclusivamente, meus irmãos, em tempo de guerra, há uma apreensão no mundo. Pela manhã nós tivemos uma excelente palestra aqui sobre história das guerras naquele povo, um povo sofredor que tem pouco tempo de retorno para a sua terra, mas de fato, meus irmãos, o que acontece lá abala as grandes nações. Estados Unidos que o diga. Nós sabemos o porquê os Estados Unidos investe pesado naquela nação, porque sabemos que nos Estados Unidos as grandes mentes pensantes são eles, meus irmãos, esse povo, um povo abençoado na terra mesmo, judeus espalhados que ainda estão no mundo. Mas, meus irmãos, nós ficamos muito tristes com mortes, especialmente de civis. Então é dever nosso como igreja pedir ao Senhor que haja paz, paz no meio da guerra. A paz necessariamente não precisa ser ausência de guerra, meus irmãos, mas é paz para aquele povo indefeso, paz para aqueles que não conseguem fugir da guerra. O Deus que nós servimos é o Senhor dos céus e da terra, assim cremos. Então Ele está aqui nesta noite conosco, mas Ele está lá contemplando tudo o que está acontecendo, meus irmãos. Cada míssil que cai explode, nada pega o nosso Deus de surpresa. Então podemos orar, e Ele, se quiser, dentro dos planos dEle, pode nos ouvir o seu povo quando clama. Então nós vamos orar, e após a oração nós iremos impetrar a bênção com o tríplice amém. E eu tenho alguns agradecimentos aqui. Na verdade, para essa última oração, eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Lucas, com a sua esposa, nossa querida irmã Raquel, e os seus dois filhinhos, o Luca e o Gabriel. Por que esta família, meus irmãos, aqui à frente, para nós encerrarmos com a oração? O presbítero Lucas já é conhecido da nossa igreja, tem frequentado conosco aí. Muito bem, Raquel, pode ficar aí. E só o Lucas. O presbítero Lucas é presbítero da igreja metropolitana, lá do nosso querido colega reverendo Cleomes Anacleto. Então, externamos aqui o abraço ao nosso querido irmão. E hoje, pela primeira vez, o Gabriel está conosco. Por isso, eles estão aqui à frente, meus irmãos. Eu tenho a praxe de, quando irmãos nossos vêm com criança pela primeira vez participar do culto, porque você viu que participou do culto, aturou aí a mensagem positiva de Romanos 11. Então, é orar e agradecer a Deus pela vidinha do Gabriel. Também agradecemos pela vida do Lucas, já está grande o Lucas, hein? E Deus continue abençoando essa família. Meus irmãos, nós amamos as nossas crianças e fazemos aquilo que é necessário para proteger as nossas crianças. Então, oremos nesse momento.
Senhor Deus, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, Deus dos céus e da terra. O Senhor é um Deus que está assentado no alto e sublime trono, governando todas as nações. Mas Tu és um Deus também que habita no meio daqueles que têm o coração quebrantado e contrito, porque o Senhor é por nós, como já foi dito aqui, Senhor. Neste momento eu intercedo ao Senhor pela família do presbítero Lucas, que está aqui com a sua esposa e os seus 2 filhinhos, especialmente o Gabriel, ó Deus, que hoje pela primeira vez participa conosco deste culto ao Senhor. Ainda que um bebezinho, ó Deus, mas é dessas crianças de peito que o Senhor tira força para vencer os inimigos, para tirar o perfeito louvor, como o Senhor Jesus mesmo disse. Te agradecemos, Senhor, pela vidinha de Gabriel, do Lucas, que o Senhor continue abençoando essas crianças, protegendo do mal. Agradecemos pelo cuidado dos pais que têm criado debaixo da demonstração e disciplina do Senhor. Que essas crianças continuem crescendo em estatura, crescendo também na graça e no conhecimento do Senhor, ó Deus. Ó Deus, geração futura que continuará a prosseguir a fé dos pais. Já são importantes hoje, ó Deus, mas precisam serem criados e bem criados para quando crescerem, Senhor, possam dar continuidade à fé que os pais os ensinou. Assim te pedimos, ó Deus, para que a bênção do Senhor que enriquece seja constante na vida dos teus filhos. Assim clamamos a cada criança presente aqui neste culto, porque as crianças participam, ainda, Senhor, que não atentam para o que está sendo dito nos detalhes, mas o Senhor pode falar ao coração das crianças. Proteja-as do mal, proteja da violência, do homem perverso, dos ataques cruéis de covardia. Proteja nossas crianças de ideologias políticas que querem perverter, Senhor, a mente das nossas crianças. Clamamos ao Senhor por misericórdia. E também agora, Senhor, clamamos ao Senhor por compaixão nesta guerra que está instalada. Ó Deus, quantas vidas sofrendo. Nós não conhecemos os intentos do coração do ser humano, especialmente daqueles povos, mas o Senhor sonda a mente e coração. É o Senhor que tem nas mãos o controle. O Senhor pode fazer cessar o fogo cruzado, a guerra, se o Senhor quiser. Mas pedimos-te, Senhor, que haja proteção do alto sobre vidas indefesas, exclusivamente crianças, ó Deus. Refreia essa violência, não deixe que crianças sejam exterminadas, atrocidades, Senhor. Isso abala o nosso emocional. Contudo, Senhor, sabemos que o Senhor tem um amor especial com as crianças, ainda que elas tenham as suas vidas ceifadas. O Senhor as cuida de cada uma, ó Deus, assim como o Senhor cuidou daquelas crianças que foram mortas quando houve perseguição sobre a criança que nasceu para salvar o mundo. Ó Deus, nós pedimos consolo para os pais. Quantos pais que sofrem a notícia triste da morte de um filho. Pedimos-te, Senhor, que dê sabedoria às autoridades constituídas, porque não há nenhuma autoridade que não esteja debaixo do teu domínio. Dê sabedoria para esse, Senhor, conduzir esse tempo tão difícil que nós estamos presenciando. Também clamamos, Senhor, pela guerra instalada na Ucrânia com a Rússia, ou vice-versa. Que também o Senhor tenha compaixão daquelas vidas que ali sofrem, sentem. E também, Senhor, o Senhor pode dar sabedoria às autoridades para que o cessar-fogo naquela região também seja uma ação vindo do teu trono, ó Deus. E nos dá sabedoria para entender este momento, Senhor, preparando o nosso coração para encontrar com o Senhor, na pessoa de Jesus, que já está certa a volta dele, e quando virar, ó Deus, irá pôr o fim na maldade, e o Senhor então estará conosco para sempre. Estaremos com o Senhor neste novo céu e nessa nova terra, onde não haverá morte, não haverá luto, nem dor, nem pranto. Ó Deus, o nosso coração anseia por aquele grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Assim oramos, agradecido pelo teu amor eterno, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de todos vocês, meus irmãos, que estão aqui, sobre a família do querido presbítero Lucas e seus filhos, e sobre a igreja de Deus espalhada na terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.
Podemos assentar, meus queridos irmãos. Está encerrado o culto aqui neste momento. E também se encerra a transmissão da live.